Olá, minha amiga, seja muito bem-vinda. Mais um episódio, mais uma mesa do Coffee Talks. Essa aqui é a mesa número 61. E falando ainda um pouco da mesa 60, tivemos aqui o Fernando Scherer, o Xuxa da natação. Foi um episódio sensacional, muitos insights, muitas pessoas me procuraram agradecendo pelos ensinamentos que o Xuxa deixou. Então foi um episódio assim muito marcante. Bom, eu sou o Fábio, eu estou aqui em São Paulo, estou aqui no estúdio da Compasso, estúdio número 4 da Compasso, é tipo Rede Globo, viu, gente? Estúdio número 4 da Compasso, e estou muito bem acompanhado hoje. Vocês estão vendo aqui esse galã aqui do meu lado, né? Opa. Ele é o Hugo Pique, ele é ator, vou ter que ler, tá, gente? Porque tem muita coisa aqui. Ele é ator, locutor, dublador, ator de voz original, diretor de voz original e casting e manipulador de bonecos. E para complementar, né, que eu queria deixar isso bem claro para vocês, o peso do Hugo, recentemente, em 2021, ele foi premiado pelo Oscar da Voz, lá em Nova York, o Voice Arts Awards, o prêmio concedido pela Society of Voice Arts and Sciences como melhor artista de voz em português. Olha que chique, gente. Pelas 9 vozes que criou para a animação Irmão do Jorel, que é um desenho super famoso do Cartoon Network. Então, Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite para estar aqui. Estou feliz da vida Legal. por estar aqui. Muito bom. Nossa, é uma Obrigadão. honra tê-lo aqui, viu? Porque, inclusive, gente, para marcar uma agenda com esse homem aqui é difícil, viu? Porque ele tem muito trabalho, ele faz muita coisa. Tudo isso que eu falei aqui, ele faz. Então, ele dubla, ele faz locução, ele faz... É tanta coisa ao mesmo tempo. Então, a agenda dele é realmente uma agenda super concorrida, né, Hugo? Que bom, né? Muitos projetos, eu durmo, né? entre uma coisa Às vezes você dorme também. Que bom. Mas, assim, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? O nosso podcast, ele tem essa cultura de trazer convidados, né? E esses convidados trazem suas histórias reais de vida, porque a gente acredita muito que a história de vida de cada pessoa, ela é muito impactante, né? E quando a gente traz esses convidados e os convidados colocam para a gente, né, a sua trajetória, as suas dificuldades, as suas vitórias, enfim, o seu caminho, né? Realmente o nosso ouvinte que está ouvindo, ele acaba percebendo, né, o quanto de aprendizado que você pode ter quando você ouve a história de uma pessoa. Então a gente valoriza muito isso, principalmente quando tem uma história igual a sua, né, uma história profissional tão recheada igual a sua, né? Eu vi aqui também que você participou, né, de vários programas das principais TVs, então TV Cultura, Record, Rede TV, Globo, SBT, enfim, gente, é muito programa que ele participou. Se eu ficar lendo aqui o currículo dele, eu até brinquei com ele no começo, eu preciso de um podcast só para ler todo o currículo dele, depois a gente faz um outro. Mas eu vou parar de falar um pouco, eu estou super empolgado aqui com a presença dele, viu? Com a sua, né, Hugo? Estou super empolgado. Então a gente também tem uma cultura, vamos dizer assim, nos nossos episódios, que é pedindo para o convidado, né, para o entrevistado, contar um pouco da sua história, né? Então você tem uma carreira super brilhante, e aí eu queria saber, né, como você começou, enfim, como você entrou nesse mundo mágico, né, que eu acho um mundo super mágico, esse mundo de dublagem, de voz, né, e tudo isso que você faz. Como que você começou com tudo isso? Conta pra gente. Cara, bom, só reforçando o agradecimento por estar aqui. Claro. É muito legal estar num espaço que, sei lá, que você escolhe pessoas para servirem de motivação para as outras. Eu acho que no fim vai servir mais de motivação para mim mesmo, porque aí eu vou fazer uma releitura da minha vida. E eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente precisa estar sempre em exercício é ser grato. Legal. Então, quando a gente conversou da minha participação aqui, e eu fiz aí um filminho da minha vida para, né, tudo que eu já fiz, eu falei, caraca, eu tenho que agradecer muito, porque, muito bom. Enfim, acho que realmente o universo tem sido bem bacana comigo. Ótimo, muito bom. Acho que começou quando eu era criança. Ainda hoje eu estava pensando, né, que será que você vai me perguntar? Que será que eu vou responder? E aí, então, eu fui pensando em algumas coisas, assim. Minha vida não foi nada planejada. Isso
é legal, é ousado, mas Sim. também pode não ser legal. No mundo que a gente vive hoje, eu acho que é interessante você ter um planejamento, mas eu não planejei nada na minha vida. Quando eu era criança, eu era fã de algumas coisas, tipo o Sítio do Capão Amarelo da Globo, lá dos anos 70, 80. Eu também era. Acho que foi Muito. uma grande referência. Sim, Desenhos da Hanna-Barbera, que passavam na TV, né? A gente tinha quantos? 4 canais, 4 emissoras de TV, acho. sim. Né? Sítio do Capão Amarelo, o programa Bambalalão, que era cheio de Nossa. bonecos. Então eu tinha na minha casa um teatrinho de bonecos de madeira, com a janelinha, com a cortininha, e eu tinha um saco com mais de 20 bonecos. Olha. Cada boneco tinha uma voz. E eu passava horas brincando e manipulando esses bonecos e fazendo a voz para cada um deles. Sempre com referência de Sítio do Capão Amarelo, esse universo mágico, Uhum. o Bambalalão, e um cara que eu fui descobrir, que eu percebi só muito tempo depois, que para mim sempre foi uma referência, era o Chico Anísio, com todos Olha os só. personagens que ele fazia. Ele era muito afiado, né? Sim, Cada sim, sim. personagem você não dava para dizer que era a mesma pessoa. É verdade. E aí eu lembrando, eu brincava muito de imitar os personagens do Chico Anísio. Então eu acho que sem querer, essas minhas brincadeiras da infância viraram exercícios para uma profissão. Eu Sim. queria ser ator desde criança. Eu fui o protagonista da pecinha do Dia das Mães. Legal. E aí, desde então, eu lembro que tinha um programa, acho que do J. Silvestre, que era Esta é a Sua Vida. E aí eu lembro que ele Boa. falou de um bailarino com B maiúsculo. E aí eu lembro que nessa noite minha mãe me pôs para dormir e eu falei, mãe, como que é teatro com T maiúsculo? Não, teatro, né? Teatro de grande. Aí ela, acho que você está querendo dizer teatro com T maiúsculo. Eu falei, isso. Ela, não, mas não é teatro. O que você quer ser é ser ator. Então é ator com A maiúsculo. Eu falei, então você é um ator com A maiúsculo. Olha. Bom, aí eu me preparei, estudei teatro, fiz Teatro Escola Célia Helena, que era um curso equivalente ao colegial, então eu fazia o colegial normal, fiz o Teatro Escola Célia Helena, e o primeiro trabalho profissional que eu tive assim que eu saí da escola foi com teatro de bonecos, dirigido pelo Gesso Seda, que é o cara que confeccionava os bonecos para a TV Cultura, Castelo Legal. Rá-Tim-Bum, entre outras coisas, e dali para começar o Cocoricó foi um pulo. Puxa E aí, vida. com o Cocoricó, eu estava trabalhando como manipulador de bonecos dentro da televisão, que é o que eu queria, sendo ator manipulador de bonecos, criando vozes. Fiz vários personagens lá, né? Alípio, Astolfo, Dona Astolfina, eu fazia a voz só da mãe do Astolfo, Kiko, que era o papagaio, tio do Caco, e o cachorro Nossa. esfarrapado. Que legal. Encurtando assim, do Cocoricó, eu fui um dos pioneiros da voz original no Brasil, com a versão animada, desenho animado do Sítio Capão Amarelo, para Globo, que foram 3 temporadas, eu dirigi parte da 3ª temporada já, então aí já comecei com voz original e nunca mais parei. Puxa, Foi que isso. legal, meu. Nossa, é incrível isso, né? Você desde pequeno já ter essa vontade, né? Começou com brincadeira, né? Como você disse, né? Exatamente. Uma brincadeira. Então não houve planejamento, houve vocação. Sim. Sorte um pouco e apoio da família, né? É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que hoje quebrou um pouco esse paradigma, né? Mas no passado, talvez assim, eu vou ser ator, eu vou ser cantor, alguma coisa assim relacionada mais ao mundo das artes, eu percebo, né? E lembro também, né? Porque eu também, estou com 48 anos, então eu lembro muito bem. Tá bem? Então estamos Salve pois de então. palmas, hein? Faz Você bem fazer passa aí podcast, viu? esse dermatologista aí, tá bom. Nem tanto. Mas eu lembro que as profissões, né? Então, engenheiro, arquiteto, né? Médico, Médico, advogado. contador, advogado eram profissões assim, né? Que realmente os pais apoiavam mais, tinham até o sonho, né? Meu Acho que filho é o que ser, os né? meus pais esperavam dos 3 filhos. Eu Tá. tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Minha irmã é bióloga, meu irmão é advogado. Eu era bem ovelha negra da família mesmo. Foi um período meio difícil ali. Eu acho que eu fui o filho que enfrentou mais dificuldade, mas minha Tá. família nunca deixou de me apoiar. Legal. Não era barato, Célia Helena, né? Eu lembro que meus irmãos estudavam nos melhores colégios de Jundiaí, que eram colégios particulares, mas para eu poder fazer Célia Helena, eu fui para o colégio público, porque Entendi. senão meus pais não iam ter dinheiro para pagar. Mas pagaram, me apoiaram, e parece que deu certo. Puxa, com certeza, né? Depois desse currículo extenso, né? Seu, e enfim, de tudo isso que você já fez, não tem como dizer que não deu certo, né? Deu muito certo, né? Graças a Deus. Puxa, muito bom, meu. E
aí você veio fazendo, né, as vozes, os bonecos, né? Até essa questão do boneco eu acho um negócio muito louco, né? Porque você ter alguém manipulando ali, e a pessoa que manipula fala também, né? Uma curiosidade até que eu tenho, a pessoa que manipula é ela que fala. E aí. Depende do programa. Eu Ah, acho tá. é mais imediato e assim faziam os caras dos Muppets, que acho que são a grande referência de boneco para Sim. TV, né? O som é feito, né? A voz é feita enquanto você está manipulando. Tá. Mas existem casos que as vozes são pré-gravadas ou gravadas depois e parte dos artistas são só manipuladores e outra parte são artistas de voz. Entendi. Eu acho que quando une os dois é mais legal. Nossa, que legal, meu. Putz, Vila Sésamo também Também. era dessa época e tal, né? Sim. Eu cheguei a fazer um pedacinho desse novo Vila Sésamo, que virou Sésamo só, né? Não é mais Vila Sésamo. Tá. Eu fui o Come, mas aí, por questões de agenda, as coisas atrasam, né? Difícil. Cultura no Brasil, Sim. e você faz um monte de coisa para sobreviver. Sim. E aí, quando rolou de vez, eu precisei abandonar o projeto, infelizmente, mas eu ainda fiz um pouquinho ali Você do fez Come. um pedacinho. É. Você sabe que você não vai escapar hoje de fazer algumas vozes aqui, né? Você já tá Não, sabendo, bora. né? Vamos fazer. Porque nós tivemos um episódio aqui, Hugo, com o Beatles para Crianças, que é uma banda super legal. A gente acompanha já há muito tempo nos shows, eu convidei eles vieram aqui, né? Que legal. Eles começaram um projeto de Beatles para crianças, mas eu falo que os adultos se divertem mais, né? Ele tem toda uma temática infantil, mas são com músicas de Beatles, né? Claro, né? E eles vieram aqui no programa, os dois, né? É uma banda que tem 5, mas vieram em 2, e óbvio que tiveram que tocar algumas músicas aqui, Que né? Falei, já legal, leva o vou violão que procurar. vocês vão ter que tocar lá. E foi muito legal, né? Então, com certeza você não vai escapar dessa também, tá? Não, Você vai ter vambora. que colocar algumas vozes aí. Bora. Esse negócio que você falou em relação da sua história, né? Em relação a você desde pequeno você já começar né, retomando um pouco, né? O raciocínio, você começou fazendo e gostou, e sua mãe apoiou, e seu pai apoiou, enfim, sua família e tal, né? Aqui no Coffee Talks a gente já conversou muito sobre propósito versus profissão, trabalhar com o que gosta e tal, né? E a gente acredita, até por outros podcasts que a gente ouve, livros, materiais que a gente estuda, que infelizmente a maioria das pessoas não trabalha com o que gosta, né? A gente percebe que existe, obviamente, uma necessidade das pessoas trabalharem, na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, para sustento mesmo, né? Por necessidade, né? Não por gosto. Financeira, não por gosto, exatamente. E isso é ruim, né? Porque você está trabalhando num lugar que você, de repente, não gosta, não se conecta, não está gostando, e principalmente quando você sabe do que você gosta, né? Você, puxa, eu queria seguir uma outra coisa, né? Queria para o mundo das artes, queria, sei lá, fazer qualquer outra coisa que seja, e você não pode dar essa virada de chave, né? E aí eu queria perguntar para você assim, o que você acha que essas pessoas... Isso é uma pergunta bem reflexiva, né? Tá. O que você acha que essas pessoas que estão num momento de trabalho e não trabalha com o que gosta, mas, puxa, eu queria ser um dublador, eu amo fazer uma outra coisa, mas não vai me dar sustento. O que você acha que essas pessoas poderiam fazer, assim? Você tem alguma ideia? Cara, eu penso muito nisso. É interessante você falar isso, porque às vezes eu acho que demorou um bom período da minha vida para eu ser grato a tudo que eu conquistei e a todas as oportunidades que eu tive. Graças a Deus hoje eu reconheço muito e sou muito grato. Legal. Mas mesmo antes de eu ser grato, eu sabia que o que eu estava fazendo era uma coisa que me divertia muito. Eu acho até que eu não tinha muita noção do que era diversão e o que era trabalho durante um bom período ali, o que pode ter sido um pouco difícil, acho que para eu me maturar mesmo profissionalmente. Eu acho que o meu talento ajudou muito, mas sei lá, da Raquel sabe, ela trabalhou no Cocoricó, era muito bagunceiro, né? Eu acho que eu dei um trabalho aí para algumas pessoas, mas eu sempre pensei nisso, eu falei, putz, quem não tem a sorte de trabalhar com o que escolheu? Sim. Ou com o que gosta? Às vezes trabalha com o que gosta, mas não necessariamente com o que você escolheu. Verdade. E eu acho que essas pessoas, elas vão criando cascas na vida delas e
e buscando outras válvulas de escape que talvez eu nunca precisei recorrer. Entendi. E acho que são pessoas muito admiráveis. Talvez elas não saibam que é possível você trabalhar com o que você gosta. Boa. E talvez o medo de faltar dinheiro no fim do mês, ou comida na mesa, também as impeça de ousar mais. Legal. Não sei que conselho eu daria, Mas eu acho que isso que você está falando já é uma linha de raciocínio muito interessante da questão de ousar, né? Porque se você precisa pagar a conta, é a tua primeira missão na vida. Sim. Nem missão, né? Mas é necessidade, né? É sobrevivência, né? Às vezes, se a primeira coisa que você resolve na vida é pagar contas, você vai fazer qualquer coisa para pagar a conta. Ou porque você tem filho, porque você tem aluguel, porque depois você, sei lá. Chega a ser até um pouco injusto, talvez, isso, né? Eu vou pensando em coisas muito grandes, assim, mas é injusto, porque aí o que vai ser prazeroso para essas pessoas? O momento de lazer. E que hora que elas vão ter momento de lazer? E onde elas moram? Que oferta de lazer elas têm? Sim. E aí a gente vai entrando num buraco, eu vou acabar ficando triste. Não, eu sei. Não, é que a gente... que bom, né? Que a gente acaba convivendo num ambiente que é da minoria, eu sei disso, né? Mas a gente acaba convivendo num ambiente que é favorecido, né? Sim. Né? Os nossos trabalhos, as nossas pessoas que nós estamos nos relacionando, nossos amigos e tal, família, mas não é a realidade mundial, né? Se você pegar Brasil, a realidade ela é muito, muito severa, assim, né? Por isso que eu faço questão mesmo, é o meu dever como ser humano. Eu não sei de onde veio isso. Eu acho que a única vez que eu trabalhei fora da minha área foi quando eu decidi morar em Londres, porque eu queria ter uma experiência fora do país. Legal. E aí eu trabalhei na maior loja de moda do mundo, que fechou, acho que há 1 ou 2 anos. Faliu, todo mundo ficou muito triste. Era a Topshop, era uma meca. Sim. Desse mercado de lojas. Né? E eu odiava. E às vezes eu me trancava dentro do estoque e ficava chutando caixa. Eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí a hora que passava a raiva, eu falava assim, bom, se não tá ruim, se tá tão ruim também é só eu ir embora e voltar pro Brasil e tá tudo certo. Ainda assim era divertido porque eu era novo e tava vivendo uma experiência. Sim. Mas talvez isso tenha me aberto os olhos para ser empático com qualquer pessoa que está exercendo qualquer trabalho. Boa. Então, o meu respeito e eu sempre falar sorrindo com as pessoas com quem eu lido, com o cara do hortifruti, com o vendedor de loja, com o cara que vai consertar meu carro, com as pessoas que trabalham com serviços, com o mercado, eu tenho obrigação de tratar essas pessoas bem, porque eu não sei qual é a dor delas. Eu não sei se elas estão ali porque elas gostam, porque elas precisam. Sim. Eu imagino até que elas estão muito mais porque precisam do que porque gostam. Às vezes a pessoa que está ali trabalhando está de cara feia, você responde de cara feia também. Eu vejo muita gente tratando esses profissionais mal, eu fico indignado. Porque a minha vida é muito privilegiada, realmente. Sim. Então eu tenho obrigação de tratar essas pessoas bem. Muito bom. Nossa. Fui muito longe. Não, mas eu acho que é isso. É porque para a gente, né, passar uma mensagem verdadeira, você tem que responder do seu jeito, né? A gente não tem certo e errado, né? Mas tudo isso que você falou, eu não só concordo, como reforço aqui que tem um episódio que a gente fala sobre gentileza, né? E eu até dei um depoimento pessoal nesse episódio, né? Não vou repetir muito aqui para não alongar. Assistam, procurem isso, aí. Procurem episódio, a gente não lembra de cabeça qual que é. Mas que justamente eu falo isso, né? Que quando você trata as pessoas com gentileza, e pessoas que eu falo, no modo geral, pessoas são pessoas, né? Independente do cargo, da função, enfim, da classe social, são pessoas. A retribuição que você tem, ela é fantástica, né? Quando você trata alguém com um sorriso no rosto, quando você reconhece o trabalho de alguém, às vezes com um simples parabéns, né? Qualquer coisa que você fala positiva, você já percebe que a pessoa ela reage diferente, né? Então tem esse episódio sobre gentileza, você que está nos ouvindo, se você não ouviu, por favor, procure gentileza. Vai entrar mais um pouco no detalhe sobre por gentileza, procure por gentileza. Boa, boa.
Mas legal, acho que você foi super bem, com certeza você que está ouvindo já conseguiu ter vários insights aí e ensinamentos do que o Hugo falou. Pô, que bom. E só para completar, assim, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a agir assim de maneira consciente, a vida ficou mais fácil de encarar. A vida nunca é fácil, né? Não. Não importa se você é privilegiado ou se você é menos privilegiado, aí, né, cada um sabe onde que o calo aperta. Exatamente. Não tô falando só de questões financeiras, né? Tem um monte de questão. Todo mundo tem na vida. Mas aí fica um pouquinho mais gostosinho encarar esse trem chamado vida. Legal. É isso Quando aí. você é gentil com os outros. Não, com certeza. Agora, você me deu um ótimo gancho aqui para uma pergunta, assim, né? É claro que você faz o que você gosta, você ama, é nítido quando você fala das coisas que você faz, dos personagens, seu olho brilha, né? Então, você que está só ouvindo aí no podcast, esse episódio está sendo gravado por vídeo também, então ele vai ser transmitido no YouTube. Então, se você quiser conhecer quem é o Hugo, não somente pela voz, mas como, né, quem é ele. Ver minha cara, né? Exatamente, né? Porque os profissionais que trabalham com voz, acho que tem isso, né? De repente você passa por alguém do lado da rua, a pessoa não sabe que você é o cara que dubla um puta do personagem, Cara, né? eu lembro quando eu era criança, eu lia muito Turma da... É muito louco, olha, tá vendo? Eu vou tendo esses insights à medida que a gente conversa. Eu falei que a minha brincadeira favorita de criança era teatro de bonecos, eu exercitava a voz, mas eu também era fã dos quadrinhos da Turma da Mônica. Ótimo. Hoje eu dirijo a série Turma da Mônica clássica Olha e a só. jovem. Então, não dá para não ser grato, né? Mas eu lembro de uma história que tinha num dos gibis da Mônica, que tava ela e a Magali num carrinho de sorvete comprando sorvete. E tinham duas adultas comprando sorvete também, e elas estavam conversando. E aí a Mônica ficou doida, achando que uma dessas adultas tinha roubado a voz da mulher da televisão. Eram duas dubladoras na historinha do gibi. E é meio assim, às vezes. Que legal, meu. Tem uma passagem, acho que eu tava com a Raquel. Raquel, quem não sabe, é aqui do estúdio e tá aqui nos bastidores. Sim. A gente fez faculdade junto, não na mesma classe, mas a gente de Jundiaí, a gente conviveu muito tempo junto. Foi um reencontro muito especial hoje. Legal. E ela trabalhou no Cocoricó. E eu acho que foi com você, Raquel, que uma vez, ali perto da TV Cultura, tinha um McDonald's. Pode falar a marca? Já falei. Pode. E a por gente favor, ia McDonald's, lá. patrocínio, depois eu mando a conta. Por favor, manda aqui o faz-me rir. E eu acho que foi com você, agora eu não lembro se foi em Jundiaí, mas foi num McDonald's, que entraram umas crianças, e eu fazia o Alípio do Cocoricó, e aí eu botei o jornal na cara e comecei a fazer a voz do Alípio, e as crianças ficavam assim... Que é como? Que é como a voz do Alípio? Ei, cachorro, eu devia comer cenoura, mas eu tava comendo hambúrguer. Mas comi. Aí as crianças ficavam procurando, cadê? E eu tava escondido atrás do jornal. Muito bom. Cara, que E aí, não tinha rede social, não tinha nada disso, né? Então eu não conseguia saber que impacto o programa tinha. E foi um dos programas de maior sucesso da TV Cultura e da TV brasileira, os programas infantis. E eu nunca soube. Então foi uma das vezes que eu tive a oportunidade assim, de ver a reação que as crianças tinham. Ah, entendi. Legal. Então tem meio isso, né? Da cara ficar escondida, as pessoas não sabem quem são. E também quem faz a voz, hoje em dia com rede social, fica mais fácil, fica mais fácil, né? As pessoas te encontram e, enfim, você tem o feedback do público. Mas antes não tinha, então era meio por aí. Entendi. Legal. Agora eu quero saber, assim, de perrengue, porque a gente tava naquela linha, né? Poxa, nem tudo é mar de flores, né? Tem as coisas. Agora eu quero que você, de repente, traga uma história, assim, que você acha que foi um perrengue, alguma coisa meio doida, assim, que aconteceu. Você lembra de alguma coisa que você pode... Ai. Ou até sei lá, alguma coisa muito curiosa, assim, que aconteceu na sua vida, assim, profissional, nos seus bastidores, nas suas gravações. Eu tava gravando e o boneco caiu, sei lá onde, não sei. Conta alguma coisa que você... Eu não consigo lembrar de nada especial, assim. Quer dizer, os momentos mais divertidos do Cocoricó é quando as câmeras estavam abertas, né? A gente, quando você faz um programa de bonecos ou qualquer boneco na TV, ele tem um monitorzinho, que é uma TV pequenininha que fica ali embaixo para você ficar com a cabeça abaixada, o braço para cima, né? Só aparece o boneco com o teu braço para cima, tua cabeça tá ali escondida. E você fica olhando esse monitor para ver o que a câmera está capturando. Aquilo são seus olhos, na verdade.
E aí no Cocoricó, entre uma cena e outra, as câmeras ficavam abertas, e aí era muita bagunça, porque a gente fazia o que a gente queria, ou quisesse. Então tinha muito improviso, era bagunça, e era muito engraçado, porque aí os bonecos mais fofos do Brasil estavam falando coisas que às vezes você não espera que legal. um boneco fofo de um programa infantil falasse. Então, ou fazendo, Entendi. enfim, gestos, enfim, atos. Que bom. Era muito divertido. Muito bom. Isso acontecia muito. Agora, de perrengue, assim, as pessoas não sabem, é muito dolorido manipular boneco. Quando você tá em cena, e você tá dando o seu máximo, você não tá sentindo nada, mas apagou a luz, fechou a câmera, você abaixou o braço formiga, você tem torcicolo, a coluna dói, e aí com os anos você vai sentir um pouco o efeito disso, assim. Eu tenho um monte de problema de coluna, não vou culpar o Alípio por isso, que era muito pesado. O Alípio tinha mais de 2,10 metros de altura. Você tá brincando. Eu usava um coturno, que era uma plataforma, ele tinha um salto de 20 centímetros, e ele era meio em formato de iceberg, assim, sabe? Meio pirâmide, para eu não torcer o pé. Se ele fosse fininho, tipo igual esses sapatos aí que a Lady... Acho que a Lady Gaga viu fotos dos bastidores e se inspirou muito. Então ele era meio tipo pata de elefante, assim, né? Que ela vai descendo em formato meio piramidal, para eu não virar o pé. Como a gente trabalhava em pé, o Júlio e as galinhas têm uma altura pequena. O Alípio é um cavalo que precisava ser mais alto, então eu tinha que ficar mais alto que todo mundo. E eu ficava... Metade do meu corpo ficava dentro do Alípio. A boca dele era a minha mão, o pescoço dele era meu braço, e eu ficava ali todo torto e encolhido, assim, e era muito quente. Nossa. Mas eu tinha 20 e poucos anos, eu não tava nem aí. Então eu me divertia. Depois que eu saí do Cocoricó, acabou o Cocoricó, não sei o que, aí eu fui resolver a fisiologia ali. Entendi. Enfim. Eu entendi agora porque você virou diretor depois, você foi pegando, agora eu entendi. Porque eu fui malhar muito, né? Fazer bastante esporte. Entendi. Um pouco é por isso. Não sei se não vou culpar o Alípio. Fique calmo, TV Cultura, jamais vai ter um processo aí por insalubridade. Não sei se você tá falando besteira, só brincadeira, tá? Mas o que você tem tá cuidado, trazendo, é um perrengão. Puxa, Manipular boneco é um baita perrengão. curiosidade. Eu assim, imagino, sei lá, quem ficava dentro da Priscila na TV Colosso. Eu não sei como era, mas eu imagino que de tempos em tempos tinha que parar a gravação, abrir aquela roupa toda para a pessoa respirar, porque devia ser. Caramba, super curioso, né? Você falando isso, porque quando você vê o produto final, né? Não faz okay, ideia. né? Os bonequinhos lá falando. Tipo, cara, tal, quando né? vê um bonequinho, eu fiz agora recentemente com o Fernandinho Gomes, que é o criador do Júlio, e dirigiu o Cocoricó, a fase do Cocoricó sem desenho, né? Que foi uma fase bem realista, foi muito bonita essa parte do Cocoricó, essa fase do Cocoricó. A gente fez um trabalho com o Thiago Abravanel nas redes sociais dele, quando ele estava no Big Brother. Legal. Tinham 2 bonequinhos ali, o Bravo e o Nel. E o boneco era muito leve, então quando o boneco é levinho, quase uma meia na sua mão, aí é uma delícia. Para mim, então, pô, só para quem trabalhou com eu faço voz grave, né, voz muito encorpada, então os bonecos sempre eram os mais pesados. E eu era o mais raquítico, mais magrinho. Entendi. Qual que é uma outra voz que marcou muito assim para você? A voz do Astolfo, né? Que eu tinha medo do monstro da palha, mas agora eu não tenho mais medo, porque eu pego o smartphone e ligo a lanterna, e aí não fico no escuro. Muito bom. Eu acho que foram os mais famosos que eu fiz aí. Puxa, que legal. O Alípio Astolfo. Nossa, muito sem legal. sombra de dúvida. Parabéns, meu. Nossa, é muito legal, né? Nós que assistimos, né? Que saudade. Episódios. Nossa, é muito legal ouvir, né? E te conhecer, né, pessoalmente, assim, e gravar esse episódio com você e ouvir legal, é um mix de emoção, assim, muito, muito bom mesmo. Pô, que legal. Muito legal. Tô olhando aí, cara da Raquel. Eita, que noite especial. Vocês não estão vendo, né, e ouvindo também, obviamente, mas a Raquel, ela é uma das proprietárias, da cofundadora aqui do Compasso Collab, junto com o Lupe, que é aquela voz que começa no Coffee Talk, sabe? Connect, Learn, Share. É a voz do Lupe, né? E a Raquel, ela está aqui né, promovendo aqui para a gente esse encontro e participando da gravação. E ela trabalhou junto com o Hugo, né, Hugo? Pô, então, dá para dizer que a gente quase que começou junto, né, Raquel? Eu já estava um pouquinho ali, alguns anos antes, mas nem tantos assim, um ano antes,
Muito legal. Olha lá, eu virei diretora, ela virou mulher de negócios É. do audiovisual brasileiro. Pois é. Tamo bem, hein? Tamo É bem. isso aí. E eu tô aqui, seguindo com o podcast. Tá bem Vambora. também, pô. Vambora. 48 com essa pelinha de bebê. Depois vai passar o truque. Vamos fazer um Vou dia um passar. episódio só sobre estética. Vamos, O povo gosta vambora. também, viu? Vamos. Porque tem que cuidar do espírito, mas tem que agradecer a casca. É verdade. A carcaça, né? Eu falo muita besteira. Muito bom, tô me divertindo. Bom, seguindo, né, na sua trajetória, você já falou um pouco aí dos personagens e tal. Chegou algum momento em que você começou a entrar em novas frentes, né? Então, por exemplo, diretor, né? Todas aquelas atribuições que eu falei aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente, ó. Então, depois, locutor, dublador, ator de voz original, diretor de voz original e casting. Então, você começou a entrar, acho que, de repente, em outras frentes também, né? Sim. Como que foi essa mudança, assim? Foi algo que foi acontecendo natural? Foram vindo os convites? Ou você fez esse movimento? Não, foi tudo natural. Como eu te falei, eu não fiz muito planejamento. Comecei a fazer planejamento, sei lá, acho que foi um efeito da pandemia. Muito tempo ali pensando qual o sentido da vida e tal. E você fala, pô, se eu não planejar minha vida, eu acho que eu não vou conseguir fazer tudo que eu quero, né? Sim. Eu saí do Cocoricó em 2010 e coincidentemente foi o ano em que começou o primeiro projeto de voz original no Brasil. Para quem não sabe, voz original é quase que uma dublagem, mas não é dublagem. A dublagem, na verdade, está substituindo a voz original que é feita em outro país. Tá. Eu acho que só a Turma da Mônica, assim, era uma série feita aqui no Brasil, mas ainda não se fazia com o processo de voz original, que vem lá dos Estados Unidos. A gente grava as vozes com os atores todos juntos, preferencialmente. Dá para gravar separado também, se for o caso, ou se for a necessidade. Você grava com todos os atores juntos, como se fosse um live action. Tá. Esse áudio vai para a produtora de animação, que faz a animação depois que os atores gravaram a interpretação, porque eles podem aproveitar qualquer sutileza da voz e colocar isso na animação. Legal. O maior exemplo disso, sem dúvida, é Irmão do Jorel. Você vai ver que tem uma boca animada na respiração. Em vez de eles limparem essa respiração, tá lá o personagem respirando. Legal. Então aí é feita essa animação e aí tem algumas correçõezinhas ou ajustes. Sim. E aí então aí o ator volta individualmente para o estúdio já com a imagem pronta. Aí sim é muito parecido com a dublagem, porque ele está assistindo onde é que ele vai colocar a voz. Às vezes é uma reação, às vezes uma frase que mudou por um pedido do canal ou porque o roteiro ficou longo demais, precisou encurtar e teve que adaptar. Entendi. Aí é chamado ADR, que é Automatic Dialogue Recording ou Additional Dialogue Recording. É um processo que é feito também com longa-metragem, sempre foi feito, mas as pessoas chamavam de dublagem. Uma cena de um filme de luta ou de explosão ou uma cena em externa que tem muito barulho da cidade, às vezes o áudio ficou ruim. O ator vai para o estúdio e aí ele dubla, na verdade ele está fazendo a ADR, ele está substituindo esse áudio. Dublagem é a versão brasileira. Se o produto é gringo, seja filme, desenho, série, tá falando outro idioma e a gente faz esse produto falar português, é dublagem. Agora, se a primeira voz, no caso da animação, é a voz brasileira, é voz original. Mas por que eu tô falando isso? Porque lá eu falo pra caramba. Mas foi ótimo a sua explicação. Não, foi. É legal saber porque muita gente ainda confunde, inclusive Tá. gente que me procura para trabalho. Ainda fala coisas erradas. Às vezes eu tô falando com um cliente e ele, então, eu queria um orçamento para dublagem dessa série e tal. Eu falei assim, mas a série foi feita onde? Não, é a gente que vai fazer. Eu falei assim, então na verdade você tá procurando um orçamento para voz original. Aí eu dou a aulinha. Entendi. Porque é importante saber, a precificação é diferente, o Sim. método de trabalho é diferente, o processo de gravação é diferente. Tempo, né, que você vai é tudo trabalho de ator e de ator de voz. Mas são técnicas diferentes, precificação diferente, é importante saber. Mas voltando lá, em 2010 foi o ano que o primeiro projeto de voz original foi feito no Brasil, que era o Sítio do Capão Amarelo. Foi a última versão que a Globo fez, que foi a versão animada, em desenho animado. E aí eu fui convidado para fazer o teste para o Rabicó. Passei. Depois eu soube que eu fui o primeiro ator aprovado, fui eu. Eles ouviram e falaram, é ele. Hoje eu conto, eu era mais modestinho, mas hoje eu conto mais como exercício legal, também aí de autoestima. Legal. E aí a terceira temporada eu já estava dirigindo, então foi minha estreia também na direção.
E que é louco, né? Eu falei da Turma da Mônica, que eu era fã, e aí eu tava Sim. fazendo o Sítio do Capão Amarelo, que eu também era fã. Então minha vida tem essas loucuras, assim. Eu acho que eu preciso desejar mais Puxa, coisas que legal. para acontecer. Deseja. Então, aqui nós temos vários episódios aqui no Coffee Talks que a gente fala muito disso, sabe? De visualização, de mentalização. Preciso assistir mais, hein? Ouvir mais. Então, tem alguns livros que estão aqui, né? Dr. Joe Dispenza, Mindset, Pense em Riqueza, Poder do Subconsciente, são tudo livros, né, que ajudam a gente a fazer esses trabalhos mentais e tal, e essa questão da visualização, de você antecipar o que você quer que aconteça na sua vida, simplesmente fechando o olho e visualizando aquela cena, né? Porque a nossa mente, ela não... você que está ouvindo, você já sabe disso, hein? Você tem a obrigação de saber disso que eu vou falar, tá bom? Mas eu vou repetir aqui. A nossa mente, ela não sabe o que é real e o que não é real. Então, se você simplesmente pegar uma foto de um acontecimento do passado e você lembra exatamente o que aconteceu no momento da foto. Foi um aniversário, quando eu era pequeno, e tava lá minha avó, meu avô, e nessa hora da foto, tá todo mundo reunido e tal, e foi super legal, foi divertido. E aí, se você pega essa foto e você lembra aquele dia, você tem sentimentos e você tem reações no seu corpo. Às vezes você ri, às vezes você chora, às vezes você... sei lá, tem alguma reação até de... você soa, sua mão fica úmida. Uma reação química. Uma reação química, exatamente, porque o nosso cérebro ele despeja essa química no nosso organismo. Simplesmente como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Inclusive, muitas vezes, a própria reação que você teve na época vai se repetir exatamente igual, porque o nosso cérebro, nosso corpo, na verdade, ele também tem uma memória. Por isso é bom fazer terapia, né? Você sabe que eu não faço? Mesmo? Eu não mas faço. você lê muito. Eu tô lendo muito, então, né? E vou me conectando. Mas você com é um buscador, mais do que um pesquisador, né? Você é um buscador. Exatamente, então eu sou um buscador. E no livro do Dr. Joe Dispenza, que é um cientista que ele fala muito disso, que o nosso corpo, ele grava, ele tem essa memória de exatamente o que você passou, seja bom ou seja ruim. E aí, se você fecha o olho e lembra daquela cena, o seu organismo vai ter a mesma reação do dia. Por isso que, às vezes, quando você lembra de alguma coisa ruim, você tem a mesma dor de cabeça que causou naquele dia. Eu fui demitido, alguém me tratou mal, não sei, qualquer coisa que aconteceu. Eu tive uma dor de barriga, qualquer que seja a reação, você pode ter a mesma, porque o nosso corpo tem essa capacidade. Isso é uma coisa que você pensa frequentemente, não resolve, para somatizar é um pulinho, né? Exatamente. É isso que o Dr. Joe Dispenza fala, né? O problema não é você pensar uma vez. O problema é você estar frequente com esses pensamentos do passado, e aí aquilo vai tornando o seu corpo, né? Você vai vivendo num modo de estresse, porque ele não está no modo automático, e esse modo de estresse, por você reviver situações do passado, aquilo vai te trazendo uma série de complicações e vai virar uma doença, e vai virar, enfim, né? É um assunto para um episódio bem longo, porque é bem complexo, mas é realmente isso, né? Então e uma coisa que eu sempre penso também, o quanto é muito mais fácil a gente pensar em coisas negativas e visualizar coisas negativas do que fazer o contrário. E que era isso que a gente estava falando, né? Que talvez eu tenha feito isso lá na infância e trabalho com tudo isso e com os produtos, com as séries que eu trabalho hoje, que eram meus desejos na infância, talvez eu tenha feito isso de uma forma inconsciente. Mas como fazer com mais frequência e com mais consciência, positivamente? Difícil, né? É difícil. As pessoas falam pouco isso. Existem técnicas, né, para você fazer uma visualização. Você tem que estar num estado meditativo, você tem que estar bem relaxado, sua mente... Ela tem em natura, né? Que fique bem claro. Sem estimuladores. Existe alguns senão estimuladores, você pode devagar para outros lugares. Exatamente. Bom falar sobre exatamente. Isso. Cada um sabe o que faz da vida, mas a hora para cada coisa. Exatamente, é isso aí. Mas quando você você consegue chegar num movimento desse, né, de você estar num estado de relaxamento profundo, nesse momento você entra com a técnica de visualização, porque a sua mente assume que aquilo ali é verdade, você sente, você tem a sensação de que aquilo está acontecendo, e você começa a fazer aquilo com frequência, vai entrar em outras áreas de discussão, então como física quântica,
o universo conspira, e aí vai para o lado de religião, enfim, aí você pode levar para o lado que quiser. Mas as pessoas fazem isso mesmo de forma sem saber, né, como você disse, né? Eu era pequeno, fazia tal, mas quando você estuda isso, e a própria ciência já tem vários relatos sobre isso, né? Demonstra, o próprio Dr. Joe Dispenza, ele tem muito isso nos livros dele, ele consegue comprovar que realmente isso acontece, é real, e é muito bacana, porque você ter esse poder, né, você conseguir provocar alguma coisa que você quer que aconteça simplesmente com a força da mente, isso é fantástico. E não tem nada de misticismo, né? Não. É vibração, né? É vibração, é energia, são várias coisas, né? Tem muitos outros pesquisadores nessa área, né? Mas é a vibração mesmo, né? Você está... É a mesma coisa que... sabe quando você pensa em alguém e esse alguém te liga e te manda uma mensagem? Você entrou na frequência dessa pessoa. É a mesma coisa que eu pegar o celular, discar aqui o número do Hugo, ou buscar na agenda, eu vou ligar, meu celular vai entrar numa certa frequência, que vai captar a sua frequência e vai tocar seu telefone. Então, tirando a questão do celular, a frequência mental também acontece nesse nível. E a frequência mental é infinitamente maior do que a frequência no celular. É um negócio muito louco. Qual que é a operadora para eu contratar, gente? Essa frequência aí? Pois é, gente, isso é muito doido, viu? Mas Uma das operadoras está aqui, né? Pois é. No Coffee Talks Exatamente, então isso é uma operadora. O projeto Coffee Talks, ele traz muito ensinamento em relação a isso, né? Você acha que nessa trajetória sua, você tem algum personagem que você fez que parece muito com o Hugo? Eu não queria me repetir, mas eu acho que o Alípio é muito... tem muito de mim, e o Astolfo é o oposto, né? Porque ele é um debochado, na verdade, o Astolfo. Ele é irônico, que também é meu lado ácido. Tá. Então, não sei, acho que foram os primeiros 2 grandes personagens, assim, e que eu fiquei convivendo com eles por 15 anos, não tem como não ter nada de mim, anos. né? Então, assim, eu sou muito moleque, eu nunca lembro a idade que eu tenho, assim. Sempre lembro, se me perguntar, eu vou responder a idade exata, mas eu não me sinto com a idade que eu tenho hoje, eu tenho 46. Mas eu acho que eu tenho menos, eu acho que eu tenho uns 30 e pouco, às vezes, ou às vezes menos. Então eu acho que isso é o Alípio, né? Ele era grandão, mas era muito... eu não sei se pueril fica com uma carga meio negativa, assim, mas ele era muito ingênuo, crédulo. Eu sou tudo isso, precisei trabalhar muito na minha vida, ser menos ingênuo e menos crédulo também, para não me ferrar tanto na vida, né? Sim. Mas eu também tenho um lado perspicaz aí que o Astolfo tem bastante. Legal. Eu acho que em cada personagem eu imprimo um pouco também desses meus lados todos, né? Trazendo então para personagens mais atuais, tipo no Irmão do Jorel, hoje em dia eu faço 10 vozes fixas. 10 vozes. E com certeza cada um ali dos personagens tem um pouquinho de mim. E se eu for comparar com outros personagens que eu fiz, também tem o Nico, que é um irmão não é o irmão de Jorel, que não é o irmão de Jorel, é o outro irmão de Jorel. Sim. Ele fala meio aqui, ou seja, ele tem o meu lado que, quando eu tô muito viajandão e não quero saber muito da realidade. Mas tem o Perdigoto, que é super perspicazinho e venenosinho. Eu também, às vezes, dou uma alfinetadinha em quem eu acho que merece. Boa. De Steve Magal, sei lá, né? Que jovem, você que está usando o meu short camuflado do Steve Magal. Sei lá, ele tem o meu lado que boa. vaidoso, meio, sei lá, Gostei. gosta enfim, acho que tem um pouquinho cada um. E o próprio Jorel, ele não fala, né? O Jorel, não, ele só ri, ele ri só assim, ri, não né? sou eu que faço, mas ele ri assim. É só isso que o Jorel. Porque não precisa, né? Ele é lindo, não precisa, basta ele ser. Né? É aquilo. Puxa, né? Muito legal. Eu tô me divertindo. É que eu conheço, né, o Irmão do Jorel, que eu tenho 2 filhos, então eu vejo vários episódios, acho muito engraçado, bom, né? Muito bom, me divirto. Toda vez que eu assisto o episódio, eu lembro de momentos da gravação, mas eu nunca tenho ideia de como vai ficar o resultado final. Mesmo quando a gente grava as ADRs que eu estava explicando, eu não vejo o episódio inteiro. Eu só vejo o trecho que eu preciso fazer a ADR. E aí, quando eu vejo pronto, eu falo, mano, tipo, é muito bom. É muito bom. Muito bom. Eu me divirto, viu? Pode ter certeza. Que bom. Muito legal. Que bom, então eu tava acertando. Legal.
Eu ia te perguntar assim, se você se sente realizado na sua profissão, mas é meio que, né? Então, que pergunta difícil, porque eu tanto posso falar que sim, quanto eu posso falar que não, sem mágoas. Quando eu falo que eu não estou realizado, é porque eu entendo a realização. Vamos falar desde lá de longe. Vamos. Se eu me sentir realizado, minha profissão acabou. Acabou minha função nesse trabalho. Então, acho que se um dia eu me sentir realizado, é porque eu estou satisfeito, não tem mais nada para eu fazer. Entendi. E todo dia eu quero uma coisa nova, ou eu quero que saia uma série nova, ou eu quero fazer um trabalho que não seja necessariamente com voz. Talvez eu tenha um desejo de voltar para o teatro, que eu fiz por muito tempo na minha vida, e acho que a última peça que eu fiz foi em 2015 ou 2016, já faz bastante tempo. É uma coisa que eu tenho tido saudade. Tem uma série que eu fiz como ator aí de live action, tá na Globoplay, Pequenos Grandes Talentos, não precisa ser nem assinante, essa tá de graça. Na Globo. Assistam porque é linda a série. Talvez eu tenha vontade de fazer mais live action, talvez eu tenha vontade de fazer mais voz, ou só de dirigir, ou de parar um pouco de dirigir, de atuar. Cada dia, cada hora do dia é um desejo. E é isso que me move. Então, acho que se um dia eu falar, eu tô realizado, eu acho que eu vou deixar de estar estimulado a continuar fazendo coisas novas. Entendi. Então, acho que eu nunca vou estar realizado. Eu acho que isso é bom, né? Eu vejo como bom. Sim, porque... também, não você está se renovando, porque o mundo muda cada vez mais rápido, né? Tudo acontece, muita novidade, tecnologia, enfim, novos modelos de negócio, novas oportunidades e tal, né? Agora com metaverso, sei lá, coisas que você acha que, nossa, não tem mais novidade, mas daqui a pouco parece um monte de coisa nova e tal. E se as pessoas não se renovarem, né, não aprenderem, não ter contato com novos ambientes, novas pessoas... Que às vezes é chato, né? Às vezes você não quer. Mas trazendo para mim, tá? Sim. Já que eu tô aqui... Sim, claro, que eu vou falar. Claro. Eu faço locução publicitária desde 2009. A primeira campanha que eu peguei foi o lançamento do iPhone 3GS. Por isso que eu sei que é 2009. Outro dia eu fui no Google ver que ano que foi. Foi o primeiro 2009. trabalho que eu fiz como locução. E sempre fiz locução desde 2009, mas eu nunca fiz prospecção, eu nunca fui atrás, eu ficava... Porque eu tava no Cocoricó, eu tava lá fazendo voz original, então eu ficava ali de braço cruzado, se um estúdio me chamava, ou para um teste, ou já querendo a minha voz, que legal, vou ter um troquinho aqui. Mas há 2 anos, mais ou menos, quando começou a pandemia e ninguém sabia como ia ser o mercado de voz, porque a gente gravava presencialmente, e o mercado de voz, tanto voz original quanto dublagem, e acho que locução também, foram mercados que tiraram de letra essa história. Em 2, 3 meses estava todo mundo trabalhando de suas casas, exigiu empenho, exigiu investimento financeiro, exigiu adaptação, mas as pessoas começaram a montar seus home studios. E aí eu foquei na locução, tipo, foi incrível. Olha que legal. Foi incrível. Mas eu precisei aprender a editar. Eu dirigi a voz original, mas eu não sabia usar um plugin, eu não sabia usar um arquivo de computador de edição, você nunca Pro precisou, Tools, né? Nunca precisei, porque tinha alguém para fazer isso, e aí... Então, esse para mim foi o grande aprendizado a gente estava conversando antes, né, de começar a gravar um pouco. Acho que o grande aprendizado da pandemia, para mim, é ser flexível. Boa. E achar que... aí cabe o que eu estava falando, que eu achei que é ficar esperto que a vida nunca tá ganha. Legal. Então, você tem que ficar ligado. O que eu posso fazer hoje para eu ser um profissional melhor do que eu já sou? Putz, que preguiça, meu, ter que mexer no computador e vou ter que abrir uma planilha de Excel. Sou super de humanas, odeio Excel, mas eu lido com Excel para fazer as listas de ADR quando eu vou escalar os atores. Mas aí talvez eu tenha que ter uma lista de Excel para colocar lá uma lista de produtoras para as quais eu trabalho, quais que eu tenho que entrar em contato, quais que eu tenho que fazer prospecção, que eu também nunca fiz, porque o meu mercado, né, o meu ofício como artista sempre foi muito segmentado, então eu também tive a sorte de nunca precisar procurar trabalho. Entendi. Só que essa sorte também é sorte ao revés, porque como eu nunca precisei procurar trabalho, quando eu precisei procurar trabalho, eu não sabia como fazer, e eu acho que eu não sou bom nisso até hoje, mas tive que aprender a fazer prospecção. Legal. Então é isso, né? Tipo, tem que ser flexível, tem que ser bambu na pandemia, né? Muito sem bom. verga, mas não quebra. Isso aí. E
estamos partindo, né, já para o final do episódio. Ah, que pena. Esse papo tá super gostoso, Pô, divertido. vou marcar mais. Já me fez relembrar momentos de infância, dos desenhos que você falou, né, de toda a nossa conversa. Engraçado, né, que você falou sobre alguns desenhos que me lembrou a infância, mas ao mesmo tempo você falou agora do Irmão do Jorel, que é um momento atual meu, que tudo bem, tenho 48 anos, mas como eu tenho filhos, eu acabo assistindo o Irmão do Jorel e gosto por causa deles, então são momentos totalmente diferentes de vida, mas que é a mesma pessoa que está trazendo para mim, né? Então Pô, muito legal isso. Eu queria te agradecer. Você acha que falta... É uma pergunta, não sei, né? Você acha que falta alguma coisa você fazer ainda? Você acabou respondendo agora que você está aprendendo, está mudando e tal, mas tem alguma coisa assim que, puxa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não consegui ainda fazer? Alguma coisa que você já pensou assim que você não conseguiu chegar lá ainda? Você tem alguma coisa? Eu não sei o que, mas eu sinto que tá batendo na porta a hora de eu fazer um projeto meu. Legal. Alguma coisa minha. Não sei o que, não sei em que formato, não sei em qual mídia, mas eu tô sentindo essa necessidade ali. Eu tô ouvindo um chamado ali. Bom. Não sei onde é que tá ainda, mas eu acho que vai vir logo. Eu sinto que vai vir aquele negócio que você estava falando, né? Sim, mas é isso aí. Mas porque, bem ou mal, se você for ver, eu como artista sempre fui muito autor das minhas criações, mas não são criações minhas. O Cocoricó foi concebido por alguém criou o Alípio, né? Eu sou coautor do Alípio. Sim. Né? Colaborei ali com a movimentação que ele tem, com a maneira que, né, com a velocidade, com o ritmo, com a voz dele, com a personalidade dele. Mas não é um personagem meu. Isso para tudo que eu fiz na minha vida. As séries que eu dirijo, eu sou criador ali enquanto diretor, porque eu estou guiando os atores por um caminho. Esses atores também são criadores com a interpretação deles, mas também não é uma série minha, não é um projeto meu. Não desmereço nada, tá? Claro, eu só tô mostrando que, assim, são funções que eu acho que eu faço com muito amor e talvez por isso, agora sem modéstia, eu faça muito bem, ou porque eu sou virginiano, não sei. Então eu exijo muito de mim mesmo, mas acho que eu preciso, sei lá, eu não escrevi um livro, eu não lembro se eu plantei uma árvore e eu não tenho filho, então eu preciso fazer alguma coisa. Tem vários filhos aí, né? Vários personagens. Sim. Mas acho que eu preciso de uma produção solo aí. Entendi. Esse seria um sonho seu, então? Ou a pergunta seria outra? Não, meu sonho não precisa fazer nada. Meu sonho é morar... Tem um programa que eu tô viciado que chama Brasil Visto de Cima, não sei se você já assistiu. Sei, já assisti. Cara, tipo, a locução eu não vejo mais jornal porque me chama deprime. O Caio Blá. Do Caio Blá, e agora isso. acho que tem uma temporada nova. Putz, eu esqueci o nome dele. Felipe Camargo, que faz também. E aquilo me dá uma paz e me dá uma vontade de morar em todos esses lugares que esse helicóptero sobrevoa. É verdade. E então, assim, meu sonho, se eu puder sonhar, né? Eu falei assim, aí ia estar com a vida ganha, eu falei, eu vou ali naquela prainha bem afastadinha, ficar morando ali, esperando o Caio Bola passar de helicóptero para dar um tchau para ele. Era não precisar mais trabalhar e só viver de amor e de natureza. E enfim, tô brincando, sei lá. Não, mas dá muita vontade quando eu vejo esse tipo de imagem, esse tipo de programa, assim. Eu acho que você poderia. O que você falou. Não, acho que você poderia. Perguntou. Não, que era do sonho, né? Que você, se isso que você respondeu antes era um sonho, eu um acho projeto, que eu não tenho. Voltando lá no começo, né? Eu nunca planejei minha vida. Eu falei que é necessário você fazer planejamentos em qualquer área que você queira alcançar, profissional, emocional, afetiva, financeira. Eu não faço muito. Porque eu acho que eu tenho vários sonhos ao longo do dia, de todos os dias. Entendi. Não sei se é bom ou não, mas acho que isso me mantém vivo. Legal. Mas eu não sei escolher um sonhão, assim, um grande sonho. Por isso que eu brinquei que tá com a vida ganha. Não, legal, bacana, muito bom. Inclusive esse programa que você falou, Brasil Visto de Cima, com a sua voz ia ficar boa também, viu? Também acho. Aí, atenção, Globosat. Tamo aí. Eu acho que sei não, viu? Manda um zap. De repente você não vai estar embaixo por enquanto na sua praia, mas você pode estar em cima narrando, pode ser, então, né? Aí eu já vi todos e eu falo, não, vou morar na minha casa mesmo. Então. Já conheci tudo, eu gosto da minha cama. Diz que o melhor da viagem é a volta para casa. Né? É verdade. Então, muito bom, muito bom.
Nossa, sensacional. Assim, uma conversa muito gostosa, divertida, né? Pô, que bom. Muito bom. Mas Obrigado. temos que encerrar o nosso Que peninha! episódio, mas fica aqui o convite já para você voltar quando você quiser. Aqui na Pode me chamar Compasso. também quando quiser. Ótimo, foi muito legal, né? Está sendo muito Só um legal. café da manhã aí, né? Então, nós temos, né? projeto aí. Você que está nos ouvindo, bem lembrado, Hugo, nós retomamos aqui com a nossa mesa Coffee Talks. Na verdade, o projeto ele se iniciou, né? Agora eu posso virar, né, Raquel? O projeto Coffee Talks, que hoje também é podcast, ele iniciou em 2018, um projeto sem muita pretensão, que começou ao redor de uma mesa de café da manhã, com 12 convidados, e esse projeto foi tomando forma. Hoje nós já estamos na edição número 14, inclusive foi ontem, né? Fizemos aqui ontem. Sobrou alguma coisa aí? Não sobrou. Sobrou, Raquel. Foi assim um encontro muito marcante por várias questões, né? Primeiro, por conta da pandemia, nós ficamos 2 anos sem fazer, né? A última edição tinha sido em fevereiro de 2020. Foi muito especial, então. Foi muito especial. O primeiro recontato físico. Exatamente, recontato físico. Eu percebi que as pessoas também que vieram, elas estavam também com essa ansiedade, com essa vontade de encontrar outras pessoas, principalmente porque a mesa do Coffee Talks, ela proporciona um ambiente seguro, um ambiente confiável, onde as pessoas podem falar o que quiserem, não vão ser julgadas, não tem certo, não tem errado, e o objetivo do nosso encontro é que no final dele você saia com insights profissionais, insights pessoais, e que tenham vindo principalmente da história das pessoas que são convidadas. Pô, então essa é a mesa do Coffee Talks. Você que está nos ouvindo e não conhece o projeto ainda, entra no site coffeetalks.com.br, o Instagram coffeetalksbr, que eu teria o maior prazer de explicar para você como funciona, e quem sabe você não participa também. Né, Hugo? Você já está convidado, viu, Hugo? No próximo eu tô aqui, com certeza. Muito bom. Agora, chegando realmente no finalzinho, a gente sempre pede, só que o meu pedido vai ser diferente para você. A gente pede para que o convidado deixe qualquer mensagem que queira, seja ela, enfim, uma mensagem que venha do seu coração, para os seus fãs, que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui, muitas das pessoas que estão ouvindo, te conhecem sua voz, conhecem sua trajetória pela voz, pelos bonecos, enfim, por tudo isso que você já falou, e de repente você deixar aí para o pessoal alguma mensagem seria legal. E por que não, de repente, em alguma voz? Não sei, né? Não sei se é pedir muito, né? Porque você vai ter que linkar, já fiz algumas, voz, né? Não queria me repetir. Que você, né? Mas fica à vontade, né? Não sei, pensa o que você poderia deixar aí. Tem uma frase, é um pensamento, não sei se é um ditado hebraico, eu coloquei aqui para não falar besteira, tá? Eu repito muito ela em hebraico, que eu nem sei se eu pronuncio direito, mas é Ganzu Letová. Ganzu Letová. Isso significa isto também é para o bem. Eu estudei Cabala por uns bons anos. Boa. E comecei a pesquisar muito. Isso nem foi passado lá nos meus estudos de Cabala, mas procurando sozinho por outras fontes, eu descobri essa frase e eu pratiquei ela muito na minha vida. Puta, o cara me fechou no trânsito, que ódio, eu vou meter a mão na buzina. Eu falo, Ganzu Letová. Assim, eu tava falando de não ser acomodado, né? De me sentir realizado, que eu enxergo um pouco como me acomodar e as coisas pararem de ter graça. Sim. Mas quando você encara que isso também é para o bem, você não está se acomodando, apesar de parecer que sim, você não está sendo conformista. Legal. Eu acho que você tá aquele entendo, aceito, confio, sim. E agradeço, também não é que você está sendo conformado. Você só está entendendo o processo, então é confiar no processo, porque Legal. Eu acho que quando acaba, lembrei de novo, né? Eu falei de quando eu morei em Londres, e aí eu voltei para o Brasil, e os amigos que eu fiz lá me deram vários presentes, e eles percebiam que eu estava triste de voltar, porque eu não queria muito voltar até então, até ter voltado e ter percebido que eu fiz bem em voltar. Mas tinha um cartão que falava, que a minha amiga falou assim, puta, eu não lembro direito, mas era assim, que se ainda não só fica tudo bem quando acaba, era alguma coisa assim.
Então, quando isso também é para o bem, é porque a hora que as coisas acabarem, que você cumpre a tua missão, que você cumpre a tua tarefa, acho que você vai embora e resolveu a vida. Não importa a maneira com que você vai embora. Nossa, eu viajo muito, precisa encerrar. Mas quando você pensa que isso também é para o bem, você está passando a mensagem Tá. para o universo, para Deus, para os espíritos, para os anjos, para o que você acredita, para onde vai a tua fé, você está passando a mensagem que você está disponível para aceitar as mudanças da vida, para evoluir Legal. e não se acomodar. Então não é que você é acomodado ou conformado quando você fala isso também é para o bem. É que você está se colocando na posição de aprendiz, um aprendiz que que talvez um dia supere o mestre, e na hora de superar o mestre, você vai lá bater na porta dele, vocês vão ter um coffee talk juntos, vão tomar um café junto, e Boa. sei lá onde que vai acabar essa viagem Muito nossa bom. aqui, do espírito, da alma, do corpo, enfim. Falei pra caramba, Não, desculpa. você foi ótimo. Nossa, muito bom, muito bom. Eu vou, quando eu ouvir o episódio... Tem que editar, né? Não, Falei não. muito. Quando eu ouvir o episódio, eu vou prestar bastante atenção, que eu gostei muito da palavra aí, né? A Cabala, eu sei que tem vários ensinamentos muito bacanas, 72 nomes de Deus, sim. as cortinas, eu também... Tá aqui, ó, meu anelzinho, tudo. Tem um monte de legal, coisa então, aqui. vários Tatuagem. sinais, muita, né, você escanear Sim. os 72 nomes de Deus Sim. e tal, é muito legal, muito quem bom. quiser dá uma procurada aí. Isso. 72 nomes de Deus, vocês vão... É legal, meditar, tudo, Isso, é bem muito bom. é só coisa boa, né? Muito bom, muito bom. Poxa, agora sim, né, nós vamos nos despedir. Não fiz voz, né, pra falar o Não, mas peraí, eu tô pensando em uma outra coisa aqui. Tá. Eu quero que você faça uma voz. Eu vi uma voz sua da Paramount que você tá falando. Não sei se pode falar. Acho que pode, né? Pode. Você fez uma voz, eu sou a voz padrão aquela... do canal Paramount Network. Isso, é isso aí. Muito bom. E aí eu quero que você fale alguma coisa sobre o podcast, sobre o Coffee Talks, enfim, o que você quiser de maneira de encerramento. Quando vai ao ar quiser. mesmo cada episódio novo? Então, esse aqui vai ao ar, hoje nós estamos gravando aqui dia 2 de maio, esse aqui vai ao ar dia 9 de maio, dia 9 de maio, que é segunda-feira que vem. Então, 9 de maio. 9 de maio, então pode fazer um convite, então, do jeito que você, mas com aquela voz da Paramount que só você sabe fazer. Ele sonhava em trabalhar com bonecos, ele sonhava em fazer vozes, e de repente, tudo se concretizou. Não perca, dia 9 de maio. Que horas? 5 da manhã. Às 5 da manhã, no ar. Coffee Talks. Imperdível. Aê! Muito bom. Cara, olha, se com uma chamada dessa o cara não ouviu o episódio, eu vou falar, hein? É de arrepiar, muito bom. Não, e se você fecha o olho e ouve... Desculpa fazer que a gente tem que... legal, meu, muito doido. Eu tenho uma grande amiga que é minha família, a Bruna Tedi, e a gente fazia cabala junto. E um dos princípios da cabala é não praticar o lachonará, que é fofoca. Porque você tá desperdiçando energia. Sim. Mas todo mundo é ser humano. E, cara, eu e a Bruna, era começo de amizade, a gente falava muito. Inclusive das pessoas. E aí, olha só, também era uma brincadeira e eu virei o locutor do canal. Aí eu falava assim, eles praticam cabala, eles frequentam o Shabá, mas quando eles saem do encontro, eles adoram falar da vida alheia. Eles são falsos cabalistas. Sexta, no Human Nature Channel. Eu fazia essa brincadeira. Assim. Quando a gente começava a falar mal de alguém no restaurante, para cortar, eu sempre vinha com essa chamada. Assim. Legal. Falsos cabalistas. Então, é uma maneira também, né? Você tirar sarro de si. Acho que a melhor maneira de você encarar os perrengues da vida é tirar sarro de si. E aí eu fazia isso pra gente parar de falar mal dos outros. Muito bom, gostei. Muito bom. Bom, vocês já perceberam que esse episódio vai terminar aqui, mas vamos ter a parte 2, né? Porque eu já fiquei interessado em muita coisa nova aí. Mas, Hugo, nós aqui do Coffee Talks ficamos muito felizes por você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Essa conversa foi muito, muito legal, muito divertida, vários ensinamentos, não somente coisas da vida, mas coisas mais técnicas também, né? Que você ensinou aí pra gente. Falamos de cabala, falamos de mente, de visualização, de energia, tanta coisa legal. Então, já fica aqui o convite para você voltar. Eu te agradeço imensamente. Queria te parabenizar por todos os seus trabalhos e principalmente, assim, te conhecendo, você é uma pessoa fantástica, divertida, que tem uma energia muito boa. Obrigado. Então, te agradeço demais. E você
é nosso agora, tá? Pô, Você pode voltar obrigado, quando você por quiser, favor, tá? eu vou adorar mesmo. Use-me, abuse-me. E obrigado, parabéns pela missão de vocês com esse podcast, com a comunicação que vocês levam aí para as pessoas, que isso se expanda cada vez mais, muito êxito para todos os projetos dentro deste projeto de vocês e para o projeto pessoal de cada um daqui. E tá aqui, a Raquel tá me olhando, eu vou começar a chorar, então não vou olhar para ela. Tudo hoje foi muito especial, só tenho a agradecer a vocês. Legal, Obrigado muito bom, mesmo, muito bom. coração. Nós que agradecemos e também eu agradeço você que está aí nos ouvindo até agora. Esse papo foi muito legal, muito bacana. Eu te convido a, depois que você ouvir, obviamente, você compartilhar para as outras pessoas, porque essa corrente do bem, ela só vai tomar uma proporção muito grande se você compartilhar. Então, se você acha que valeu a pena nosso papo, se você se divertiu, por favor, compartilhe, tá bom? Ficamos aqui, então, mais nessa mesa do Coffee Talks, mais esse episódio. Te vejo no próximo episódio. Até lá, um grande abraço. Aê! Deixa eu dar um abraço aqui, meu. Que legal, meu. Obrigado, meu. Nossa, foi muito legal, meu. Nossa, foi animal, meu. Não, meu. Tenho medo de me Mas tem perder que no ser você, raciocínio, tem que ser falo pra você. cacete. Você não tem que você ser